Vamos então estudar a última lição desse trimestre, fechando a nossa experiência junto com o apóstolo Tiago. Tiago escreveu uma carta pensando nas dificuldades, nos problemas que a igreja já do primeiro século estava enfrentando, e ele procurou exortar e corrigir muitas dificuldades, muitas situações que estavam acontecendo já no seio da comunidade cristã. Problemas como a questão das provações, a questão do relacionamento entre as pessoas, principalmente no que diz respeito às palavras dirigidas de uns para com os outros, palavras ásperas e duras. Também o comportamento do cristão em relação às necessidades das pessoas mais humildes. Questões relacionadas ao cuidado ou o trato das pessoas. Existia uma diferença quando chegava uma pessoa rica na igreja, todos chegavam ali, ficavam adulando. Mas quando chegava uma pessoa humilde e pobre, ninguém dava importância para eles. E Tiago veio então com uma mensagem especial da parte de Deus para corrigir esse problema e muitas outras situações que nós podemos considerar ao longo desse trimestre. Mas agora, para fechar as nossas considerações e também tendo por base os últimos versos do capítulo 5 da carta de Tiago, nós vamos falar sobre a fé, perseverando pela fé. O verso áureo se encontra no capítulo 5, verso 16 de Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a inspiração? A oração humilde e fervorosa salvará a alma da morte, e o ato de confessar e restituir esconderá uma multidão de pecados. Sobre isso estaremos considerando ao longo do nosso estudo. E esse estudo contará com a participação da irmã Rafaela, ela que é diretora do Departamento de Saúde aqui da Associação Baiana. Primeiro tópico tem por título Esperança. Irmã Rafaela, por qual qualidade específica Jó é notável? E o que isso nos revela sobre Deus? Então, Jó é notável pela questão da paciência, né? A gente entende que Jó suportou muitas dificuldades, né? Aconteceram várias perdas, né? Perdas financeiras, perda dos seus filhos. E tudo isso, em meio a todo o sofrimento e dificuldade, isso revela sobre o amor de Deus, né? Deus estava com ele ali todo o tempo. E como a gente relembra sempre a história, Deus, ele multiplicou tudo em dobro na vida de Jó. E isso também, Deus, ele quer de cada um de nós. Ele busca cada um de nós. Diz que aqueles que estão rebeldes, aqueles que estão em pecado, Deus, ele está esperançoso a buscar essas pessoas também. Que essas pessoas busquem o arrependimento, que busquem a gratidão do Senhor, que compartilhem com o Senhor suas provações, suas dificuldades. É isso que Deus requer de cada um. Também que no meio das suas tristezas, nas fraquezas, no meio das suas doenças, em todos os momentos da vida do ser humano, Deus, ele requer que busquemos mais Ele, que estejamos mais próximo dEle. Porque aqui no finalzinho do texto diz que até hoje ninguém que tenha ido até Ele se decepcionou. Então, Deus, como um Pai de amor e misericórdia, Ele está de braços abertos e disposto a estar acolhendo a cada um de nós. É interessante nós notarmos que a paciência de Jó proporcionou a ele a possibilidade de desfrutar essas bênçãos no final ou na segunda parte da sua vida, né? Na parte final da sua vida, quando ele recebeu tudo em dobro. Se ele não tivesse exercido essa paciência, tivesse desanimado, de repente aceitado o conselho da sua esposa, que foi amaldiçoe o seu Deus e morra, ou mesmo tivesse sucumbido diante das afirmações até duras que seus amigos ou pseudos amigos, né, trouxeram a ele, e não tivesse resistido com paciência a esses ataques, talvez sequer nós conheceríamos a história de Jó, né? Não teria sido um exemplo de paciência e tampouco não teria alcançado essa misericórdia da parte do Senhor. Portanto, talvez no momento da crise nós não conseguimos notar a misericórdia do Senhor, mas se nós permanecermos pacientes, vamos certamente alcançar as bênçãos que Deus quer conceder a todos que o buscam
de todo o coração. Vamos à pergunta B? Como Tiago repete as palavras de Cristo quanto a sermos transparentes e autênticos? Tiago resgata, né, uma afirmação que Jesus já havia feito no passado. Isso. Aqui fala no texto de Tiago, né, que não devemos jurar e que as nossas palavras, ela deve ser sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. E quando entendemos o que é ser transparente e ser autênticos. Ser autêntico e transparente quer dizer que devemos ser verdadeiros, não possuir segundas intenções, devemos ser firmes naquilo que buscamos e entendemos, devemos expressar a nossa vontade de forma clara e escolher as decisões também de forma clara. Então, se alguém fala alguma coisa, você tem que estar ali sempre firme na sua resposta. Não deve se passar dessa forma, porque, como o exemplo do texto diz que devemos ser tão transparentes quanto a luz do sol. Esse é um exemplo, né? Não devemos passar disso. Exato. E essa transparência nós podemos considerar também que é uma questão, e trazendo aqui o texto do sim, sim e não, não, mostra uma firmeza de alguém que é inabalável, independente da situação. Porque existem pessoas que, a depender da situação, ele fala sim. Mas se a situação muda, para a mesma pergunta, ele vai responder não. É uma pessoa que é volúvel, ela não é firme. E existem pessoas, e aqui estou tentando fazer uma conexão com a pergunta anterior e respondendo porque a questão da esperança era algo que nós estávamos discutindo aqui nos bastidores, antes de começar enfim, esse momento de estudo. Jó, ele era alguém que era temente a Deus, que eu estou buscando a conexão. Jó era uma pessoa que era temente a Deus. Ele era uma pessoa rica, era uma pessoa próspera, e enquanto vivia na sua abundância, ele era uma pessoa que buscava fazer o bem, ele era uma pessoa que servia a Deus de todo o seu coração. Mas as coisas mudaram. Mas a resposta de Jó continuou sendo a mesma. Ele não alterou, ele continuou sendo fiel e temente a Deus, falando sim, sim e não, não, dando as mesmas respostas para as mesmas questões, né? Não é porque agora ele estava numa situação de dificuldade, sofrendo as perdas materiais, sofrendo as perdas ali da sua família, sofrendo a perda da sua saúde, que agora ele esmurece, né? A sua fé desaparece. Não, ele permaneceu fiel e íntegro. Isso nos traz esperança, porque se nós formos fiéis e íntegros, independente da situação, se está boa ou ruim, se permanecermos fiéis e íntegros diante de Deus, sendo o nosso falar e proceder sim, sim e não, não, e suportando as adversidades com paciência, como foi com Jó, nós temos a esperança de receber a bênção de Deus. E não ser influenciável, né? Porque Jó, ele não foi influenciado pelo meio. A esposa dele falou, alguns amigos dele falou, mas ele continuou firme. Exato. Não variou, né? Não. Eu acho que encontramos a conexão aqui com a esperança. E louvado seja Deus por isso. Amém. Que nós possamos também revelar essa esperança na nossa vida. Revelança que é fruto de firmeza e é fruto também de paciência.